Bom, agora a gente vai tratar aqui da questão dos elementos textuais do trabalho. Essa parte efetivamente é o conteúdo do seu trabalho, é o texto do seu trabalho, é o grosso do trabalho, né? Aquilo que realmente você desenvolveu no decorrer das suas atividades aí de trabalho de conclusão de curso, né? Essa parte diz a norma que 14724 da BNT, que é a norma para elaboração de trabalhos acadêmicos, que essa parte textual do trabalho ela tem que ter pelo menos três subpartes, que são introdução, o desenvolvimento e a conclusão do trabalho. De acordo com a NBR 14724, a introdução configura-se como a parte inicial do texto, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho. Então, aqui nessa primeira parte, introdução, normalmente é onde vai ser apresentado aí o tema central do seu trabalho, os objetivos que você colocou aí como objetivos para o seu trabalho, para o alcance do seu trabalho. Normalmente também vem explicitadas as hipóteses de trabalho que você definiu, o problema de trabalho com o qual você trabalhou. Normalmente são essas assim as subpartes aí da introdução que configuram essa parte essa parte textual do trabalho acadêmico. Não é obrigatório que seja dessa forma. Isso vai depender muito do desenho do estudo, do tipo do estudo, do delineamento do seu estudo, né? Da tipologia, por exemplo, se é um estudo exploratório, se é uma pesquisa, uma revisão bibliográfica. Vai depender muito do tipo de seu estudo aí para definir o que vai estar contido na introdução. Às vezes até metodologia ela está contida na introdução. Mas como eu falei, vai depender muito do tipo do trabalho, do que você conversar com o orientador, que você definir junto do orientador o que é melhor para estar colocando na introdução. Mas ela configura-se como a parte inicial do texto, né, onde você vai estar apresentando o trabalho e o que você buscou aí desenvolver. Aqui na primeira página do elemento textual do trabalho, já vem explicitada a numeração das páginas do trabalho. É a partir dessa primeira página que a numeração começa a ser explicitada. Antes, aqui nos elementos pré-textuais, não havia a explicitação do número de página, apesar delas serem contadas. Já a partir da folha de rosto do trabalho, as páginas são contadas. Por isso, chegando aqui na parte dos elementos textuais, a gente já tem aqui a página 14, porque desde a folha de rosto as páginas são contadas, mas não são numeradas a partir aqui dessa primeira página da introdução. Tá legal? Você não vai contar a capa e a parte do trabalho que tem a ficha catalográfica apenas. O resto, sumário, a parte do resumo, essas listas de símbolos, abreviaturas, tabelas, tudo isso é contado como página. E aí nessa primeira página de introdução tem a numeração. Outras questões de formatação aqui da parte textual, que o texto tem que ser digitado numa fonte em tamanho 12, não é explicitada qual tipo da fonte que tem que ser utilizada, mas tem que ser no tamanho 12. Perdão. E o espaço aqui entre as linhas é um espaço de 1,5. Essas questões muito técnicas de norma é legal você estar consultando essa norma NBR 14724, que é a norma para elaboração de trabalhos acadêmicos, que aí ela traz detalhadamente tudo aquilo que você precisa saber para estar formatando o seu trabalho de acordo com a norma, né? Deixando ela no padrão para a comunicação ser feita da forma mais efetiva possível. Outra coisa aqui que a gente pode destacar relativa à formatação aqui, as seções aqui, a forma de como ela foi colocada,
tem que ser a mesma forma que ela foi colocada lá no sumário. O destaque que foi dado a ela tem que ser o destaque tipográfico que foi dado a ela, tem que ser o mesmo destaque que foi dado no sumário. Subseções aqui, o destaque também, a forma que foi dado tem que ser igual ao do sumário. Então é uma questão também legal de estar se observando. Ponto, por exemplo, não vem ponto após a numeração de seção, ponto só na subseção aqui, ó. Aí sim tem um ponto antes do número que define a relação hierárquica aqui entre as seções, mas depois do último número nunca tem ponto. Tá legal? Mas como eu falei, esses detalhezinhos é legal estar olhando a norma, porque isso aqui não tem como decorar, não é para decorar também. Então só olhando a norma mesmo, principalmente quando já o trabalho estiver bem caminhando já para o final, que é legal estar dando uma olhada nessas questões de formatação, tá bom? Passando a introdução, começa a segunda parte que diz a BNT que obrigatoriamente tem que ter, que é o desenvolvimento. Desenvolvimento ele vai, de acordo com a norma mesmo, configurar-se como a parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Divide-se em seções e subseções que variam em função da abordagem do tema e do método. Ou seja, o desenvolvimento é efetivamente aquilo que você foi fazendo durante o trabalho, aquilo que você foi observando e foi obtendo como resultado, né? Normalmente nessa parte do desenvolvimento vai estar elencada em metodologia do trabalho, materiais e métodos, vão estar também os resultados que você obteve durante seu trabalho, no decorrer do trabalho. Mas, como falei antes também, nessa parte de desenvolvimento vai depender muito do tipo de estudo, do delineamento do estudo, para configurar aquelas informações que vão ser colocadas nele. Mas são as informações aí, realmente o eixo central, o eixo condutor do seu trabalho, né? Aquilo que de fato você desenvolveu durante todo o percurso aí de elaboração do trabalho de conclusão de curso. Essa é a parte do desenvolvimento. A segunda, ela é estruturada aqui em capítulos, em seções, subseções, aqui segunda, terceira, e assim por diante, né? Aqui é legal a gente estar parando um pouquinho para ver como a gente faz a colocação de figura, de imagens, de fotos no trabalho. Você coloca a figura. Aqui na parte superior você vai especificar o tipo de documento que é, se é figura, imagem, foto. Vai especificar por a numeração de acordo com a ordem de ocorrência no texto, no caso a primeira que foi inserida, então a número 1, figura 1. Vai pôr um travessão e o título da figura. E embaixo aqui você vai colocar de onde foi extraída a figura. No caso aqui ela foi extraída do site do nosso campus da Unesp. E depois de você colocar de onde foi extraído, no caso a autoria, vírgula, você vai colocar o ano que estava colocado lá no site de quando foi inserida a figura. Estando colocados esses dados, eles têm que constar lá na lista de referência também. Afinal, foi uma consulta que você fez. Então, por isso que está como se fosse uma citação aqui, né? O autor e o ano de publicação. Caso for uma figura elaborada por você próprio, por si próprio autor do trabalho, você vai ter que especificar aqui, colocando uma expressão como elaborado pelo próprio autor, elaborada para pesquisa, para o trabalho. A norma da BNT não define uma expressão que tem que ser colocada nesse caso, mas você tem que colocar aqui que foi elaborada por você mesmo, né? Para deixar claro de que não foi extraída de outra fonte. Foi você que fez a figura. Então você tem que pôr aqui essa informação, elaborado pelo próprio autor, por exemplo. E aí segue o desenvolvimento do trabalho. Seções, capítulos.
Normalmente aqui para o final vem uma seção de subseção de resultados. Como eu falei, não é não tem uma obrigatoriedade de ter tal subseção, tal. O que a norma fala é que as partes textuais do trabalho elas têm que ter pelo menos 3 eixos maiores aí, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas não necessariamente precisa ter só essas 3 partes e elas nem precisam também estar denominadas dessa forma. Desenvolvimento, por exemplo, não vai ser denominado dessa forma, vai estar aqui o nome da sua seção. Conclusões, por exemplo, pode ser chamado de considerações finais, que a norma fala que tem que ter pelo menos essas 3 partes do trabalho, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas o delineamento que você vai dar para cada uma delas, para o que vai estar contido ali de informação, de dados e de estrutura de cada uma delas vai depender do seu tipo de estudo, do desenho de estudo. É até legal você desenvolver essa questão da estruturação do texto, das seções, do que tem que conter em cada seção, junto com o seu orientador, tá bom? Depois aqui da última parte dos capítulos de desenvolvimento, a gente chega à seção de conclusões, que é a última da parte dos elementos textuais do trabalho. Conclusões pode ser chamada também, normalmente, de considerações finais. Como foi falado, a norma ela não exige um título específico aqui para as sessões. Conclusões pode ser chamado de considerações finais. Então não tem um nome, um título específico que você tem que dar para a sessão. Mas normalmente a conclusão já está implícito e explícito no termo, né? Que é a parte que vai trazer aquilo que você concluiu no seu trabalho, em decorrência ali das observações, dos resultados que você obteve. O que você conclui a partir do desenvolvimento do seu trabalho. De acordo com a norma, essa seção configura-se como a parte final do texto, na qual se apresentam conclusões correspondentes aos objetivos ou hipóteses, sendo opcional apresentar os desdobramentos relativos à importância, síntese, projeção, repercussão, encaminhamento e outros. Então é a seção final do trabalho que expõe se você atingiu aquilo que você previa atingir lá no início do trabalho que foi explicitado na introdução. Finaliza aqui a parte textual do trabalho, na seção das conclusões / considerações finais aí. E em suma, então, nessa parte dos elementos estruturais, conforme prevê a norma, tem que ter pelo menos 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e as conclusões, sendo que a configuração de cada uma dessas 3 partes vai depender do seu tipo de estudo, do delineamento do estudo, do desenho do seu trabalho. E é legal estar definindo isso juntamente com o seu orientador. Essas 3 partes, como foi dito também, não precisam estar nomeadas de acordo com o que a BNT indica, que é a introdução, desenvolvimento e conclusões. Não há necessidade disso. E a formatação do texto, é bom consultar essa norma NBR 14724. É bom não, vocês vão ter que consultar, uma vez que o trabalho precisa estar formatado de acordo com essa norma. Tá legal?